Quem defende profissionais é sindicato. O conselho defende a sociedade do mal profissional. E às vezes é um profissional de PP que está fazendo papel do RP ou um jornalista. Como que eu diferencio isso? Ei, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Deliberado Podcast. Hoje o tema é sobre relações públicas. Estou aqui hoje num restaurante em Copacabana com esse cenário incrível de praias. Infelizmente o dia está chuvoso lá fora, não conseguimos ter o cenário que a gente pretendia, mas o convidado de hoje mora no meu coração e não vai ser um problema para esse programa, não. Mas primeiro quero fazer a minha audiodescrição, que é a minha autodescrição. Sou uma mulher branca de 39 anos, cabelos pretos, olhos castanhos, e estou nesse cenário maravilhoso com essas praias pintadas aqui ao fundo, num restaurante em Copacabana. E para falar conosco sobre relações públicas, eu estou com ele, meu amigo querido, com mais de 35 anos de experiência em grandes empresas, universidades, lidando com marketing, branding, governança corporativa, compliance, comunicação integrada, cidadania corporativa, mas principalmente pesquisador, sabe tudo dessa área. E o meu querido amigo professor Manuel Marcondes Neto. Seja muito bem-vindo. Juliane Maciel. Sou eu. Deliberado. Finalmente conseguimos. Muito prazer estar aqui com você. Quem fala aqui é um paulistano, branco, 60 a mais, careca. A minha audiodescrição para o teu programa. Muito agradeço a oportunidade de conversar sobre aquilo que eu escolhi, não é? Para estudar e para viver relações públicas. Sim, e aí a gente precisa falar dessa pauta, Manuel, que a gente se encontrou aqui a última vez que eu estive no Rio, e falamos sobre o papel fundamental e essencial do RP que está se perdendo. E eu te trouxe exatamente para a gente começar a construir essa história, revalidando esse profissional que é tão importante. Então me conta qual que é a atual situação do profissional de RP no Brasil. Olha, nós vivemos um momento da história bastante complexo em termos de mudanças de papéis, de entrada de tecnologias, a própria universidade, a educação toda precisando se rever, rediscutir, enfim, as áreas de especialidade, enfim. Dentro da comunicação nós temos essas, digamos, três vertentes principais, não é? O jornalismo, a propaganda e as relações públicas. Isso ainda em vigor, com os cursos independentes de bacharelado. Acontece que uma profissão regulamentada, e a nossa é a única, isso Exatamente, é importante. Exatamente, a gente precisa falar sobre isso. Ela talvez por esse prisma, ela tem o maior desafio, porque com as mudanças muito rápidas e muito profundas que vêm acontecendo, um emprego hoje, uma entrevista de emprego mudou completamente. Sim. Não é? Não são os canudos os mais importantes requisitos. É você saber fazer, você conseguir atuar em equipe, você ser líder, você ser multitarefa. Então, o desafio grande da área, eu acho que é sempre se divulgar, difundir o que é o diferencial do nosso posicionamento, da nossa abordagem, do approach do profissional, que é diferente. O publicitário tem um modo de agir, o jornalista tem outro. Até porque tem a ver com pendores pessoais. Então isso muda de pessoa para pessoa. E as pessoas não escolhem à toa aquilo que estudam, que escolhem para se formar. Então o RP é bastante diferenciado. Eu espero que na gestão dos nossos conselhos a gente consiga ultrapassar essa onda forte e manter aquilo que é essencial, explicando bem para a sociedade o nosso papel. E falando desse papel de vocês e a importância desses conselhos, como eu sou de PP, não tinha ideia, né? Você que me esclareceu muito na nossa última conversa. Como que funciona esse conselho? Ele é federal? Ele é regional? É o Brasil inteiro? É só aqui no Rio? O que é? Como faz? Como funciona?
Isso é interessante explicar para todos, né? As profissões regulamentadas são um pouco mais de 60, enquanto você tem mais de 2.500 ocupações no Código Brasileiro de Mão de Obra. Então, quer dizer, e dessas pouco mais de 60 profissões regulamentadas, metade delas tem conselho, tem estrutura de conselhos federal e regional, porque a profissão é regulamentada do ponto de vista federal. Então, é para todo o país. Então, um advogado, um enfermeiro, um veterinário, um médico, um nutricionista, um profissional de educação física, um relações públicas, um psicólogo, eles são profissões regulamentadas a nível federal e por isso tem um conselho federal e conselhos regionais organizados, né? Quanto mais próximo das pessoas, melhor. Hoje o Conselho Federal de Relações Públicas tem 5 seccionais regionais, né? O ideal é que tivesse 27, uma para cada unidade da federação. Como é o caso da OAB, Sim. ou como é o caso do Conselho de Medicina, ou de Engenharia, que são antigos e estão presentes. mais estruturados, e que é melhor, porque aí você tem contato com o profissional numa realidade diferente de um estado para o outro. Mas isso aí são desafios da organização, não tem necessariamente a ver com os problemas que eventualmente a gente encontre no mercado de trabalho, tá? Porque as práticas mudam também de lugar para lugar e há cursos pelo Brasil inteiro. Sim. Hoje são cerca de 80 cursos de graduação, né? Nós temos também cursos de pós-graduação, que aí entram na questão da comunicação organizacional, também pelo Brasil inteiro, e temos alguns tecnólogos de comunicação institucional, né? Que é, no caso, eu diria que é a especialidade centro das relações públicas, o falar institucional, o discurso institucional, a fala do trono, Verdade. a fala sobre si. Essa é a especialidade do RP. Maravilhoso. E a gente tem que lembrar, como eu falei, né? Às vezes a gente tem uma atuação, uma comunicação interna numa empresa, ou uma comunicação integrada que atende diversas áreas da empresa, e às vezes é um profissional de PP que está fazendo o papel do RP, ou um jornalista. Como que eu diferencio isso? O que que precisa estar na mão do RP e o que não pode estar na mão de outro profissional? Olha, essa questão do não pode, não é? Desapareceu por causa de todo esse ambiente que a gente vive, né? De desregulamentação, de flexibilização. É interessante isso, né? Sim. Você vê uma discussão agora em Brasília sobre fazer regulação dos motoristas de aplicativo. Né? Você vai encontrar uma porção de gente que é a favor e uma porção de gente contra. Verdade. Então, isso é cíclico. Já se tentou desregulamentar muitas profissões que são regulamentadas e várias profissões que não são querem ser. Eu, por exemplo, não posso falar sobre os publicitários, mas eu acredito que uma parcela de publicitários acharia bom ter um conselho federal ou regional. Mas isso a gente não sabe. Mesma coisa no jornalismo. Eu dou o exemplo da captação de recursos. Os captadores de recursos querem ser uma profissão regulamentada. Os cerimonialistas também querem ser uma profissão regulamentada. Assim como os pesquisadores de mercado. Enfim, então são processos que já estão em Brasília em algum tipo de discussão. O lobby, por exemplo, quer se regulamentar a atividade de lobbying, que é essencial em qualquer democracia. Né? Então, há esforços para regulamentar e esforços para desregulamentar. Então, você como profissional, como estudioso, você vê em que posição você se encontra, o que é que te diz mais, que aí você vai defender uma coisa ou outra. Então, para responder a tua pergunta, numa organização, a gente está falando hoje de comunicação empresarial, comunicação organizacional, Sim. comunicação corporativa. Então, pode ser um publicitário exercendo, pode ser um jornalista, pode ser um relações públicas, né?
não vai fazer diferença, porque essas pessoas sabem do que estão falando, sabem o que é o processo comunicacional. O pior é quando é uma pessoa que é de fora da área e às vezes dá umas derrapadas, porque não é do meio. Sim. Mas estando dentro da formação, qualquer uma dessas pessoas consegue tocar uma comunicação de uma organização. Sim, mas não há nada dentro de uma profissão que só um RP possa assinar, por exemplo. Bom, aí você tocou na questão da profissão regulamentada central, que é a responsabilidade técnica. Exatamente. Quando você vai fazer uma casa, você tem que chamar um engenheiro, que ele vai assinar um termo de responsabilidade técnica. Se você vai abrir uma clínica veterinária, o veterinário vai assinar um termo de responsabilidade técnica. Isso é uma coisa comum a todas as profissões regulamentadas. Então, você ter uma atividade de RP, de divulgação, digamos, ser dono da palavra, o porta-voz de uma organização, e você disser uma bobagem, disser alguma coisa que leva a erro de julgamento, aí você é corresponsável por isso? Você poderia ser responsabilizado. Olha só. E se você é um profissional com todas as condições de fazê-lo, você vai se defender. Como seria também um médico. Você denuncia um médico ao conselho. O conselho não existe, isso é importante. A diferença de conselho para sindicato. Quem defende profissionais é sindicato. O conselho defende a sociedade do mal profissional. Olha só, que Isso legal. é muito interessante. As pessoas pensam assim, mas o sindicato vai cuidar da gente, vai ter lá vantagens. O sindicato faz isso. Agora, o conselho ele existe para defender o cidadão do mal profissional. Então, se você fizer uma denúncia com relação ao médico, o conselho de medicina vai entrar em campo, ele vai avaliar. Se o médico estiver certo, ele vai defender o médico. Se o médico estiver errado, ele vai punir o médico em favor do denunciante. É assim que funciona. E o RP, tendo toda essa responsabilização, porque ele tem uma federação e tudo mais, ele é muito importante para qualquer instituição. Claro que você está defendendo também as nossas áreas, fico muito feliz, né? Alguns jornalistas aqui e PP. Mas acho que toda área merece um RP, não merece? Até o terceiro setor, como a gente já falou. Sim, o ideal... há um livro da Elisa Coplin e do Ferrareto, chama-se ACS, né? Assessoria de Comunicação Social. Eles preveem ali o modelo ideal, que seria ter um de cada. Olha que legal. Né? É acrescido depois... Acredito muito nisso. Depois acrescido de um designer. Sim. Então você tem um publicitário, um jornalista e um RP. E um designer, você tem um time maravilhoso. Você está muito bem atendido. Né? Então, não há porquê a gente criar animosidade. Aliás, essa animosidade às vezes surge na própria faculdade. Exato. E isso não ajuda. Isso não ajuda. A comunicação integrada, ela é o concurso de todas essas habilidades e competências. Então não há porquê a gente ficar brigando uns contra os outros. Eu acho que cada área dessa tem sua especialidade e tem seu lugar. E aí entra todas as áreas relacionadas também. Tem marketing. Você tem um livro aqui maravilhoso que fala... Conta pra gente desse livro. Eu trouxe esses dois livros aqui. Um por causa da ideia de relações públicas. Esse livro de 2019, 105 anos de RP no Brasil. Esse livro acabou não circulando, está sendo mostrado agora em primeira mão por causa da pandemia, né? Ele ficou pronto no final de 2019. O Dia Nacional de Relações Públicas é o dia 2 de dezembro. Então a gente estava com esse livro pronto lá no dia 2 de dezembro de 2019 e vieram as notícias, primeiras notícias da pandemia. Então a gente não conseguiu divulgar como gostaria a história de RP no Brasil, que é muito bonita e vale a pena conhecer. E recentemente também, no mesmo ano, aí já é uma produção. Aqui é uma produção do Observatório, né? Esse aqui é interessante. É uma produção do Observatório da Comunicação Social. Olha, vamos falar do Observatório também? E eu sou coautor com o Marcelo Fischer. Esse livro aqui já não é uma produção
minha, voltada para o tema, digamos, de minha escolha. Eu fiz o meu doutorado em marketing cultural, o tema não me deixou mais, eu continuo sendo chamado para falar sobre isso, mas eu voltei às origens nessa tese de pós-doc, feita aqui na UF, na Federal Fluminense, separando o marketing de RP. Por quê? Porque marketing você faz do produto artístico, do livro, do filme, do espetáculo. E para o artista, você faz RP, você cuida de imagem e reputação. Então, essa é claro que é uma coisa esquemática, didática, que é só um professor mesmo para trazer esse tipo de filigrana, mas isso eu acho que ajuda muito a debater as questões de divulgação, de exposição do nome das pessoas. Tem artistas que não gostam de aparecer, gostam de ficar no ateliê, compondo, um compositor, e aí você não vai ganhar dele uma chance de fazer uma entrevista bem humorada e tal, e isso vai reduzir a chance dele aparecer? Não deve. Né? Todo o processo de marketing aplicado à obra dele. Então, essa é a diferença que eu procurei fazer nesse. E esse livro aqui tem uma história super legal, que a capa dele feita por um artista que você... eu trabalho com o Alberto Kaplan, que é o autor dessa aquarela aí. Ele foi meu primeiro cliente. A gente se conheceu na UERJ. Eu fui bolsista do Departamento Cultural e ele era o meu supervisor. E nós nos tornamos amigos, eu trabalho com ele desde então. Toda vez que ele faz uma exposição, eu cuido da divulgação, da preparação do catálogo, do pôster, da assessoria de imprensa. Enfim, é uma satisfação você fazer o que gosta e construir amizades nesse percurso, né? E ele fez com muita honra esse seu livro aí, tenho certeza, né? E eu tenho também, como eu falei, adoro esse livro. Mas aí você falou uma coisa muito importante aqui nesse discurso, que é o artista precisando de um RP. Então todas as áreas precisam de um RP. Bom, tem o pessoal lá do Todo Mundo Precisa de um RP, né? São dois gaúchos e dois paulistas, né? Que fizeram esse movimento. Sim. E que tem uns vídeos muito legais na internet para ver, no YouTube, vale a pena. Agora eu uso a frase deles e tiro né? Até porque é um RP ou uma RP. Mas todo mundo precisa de RP. Né? O deles era, todo mundo precisa de um RP. Às vezes a empresa não pode contratar um empregado. Ela vai contratar um prestador de serviços. Ela vai ter um RP, né? com cargo, com estrutura, mas vai contratar fora. Então, todo mundo precisa de RP. Isso aí é inegável. E uma coisa que é pouco vista no Brasil é o mercado de pessoa física. Quer dizer, os estudantes de RP eu conclamo a olharem para isso. Você ser RP de um médico, ser RP de um atleta, ser RP de um artista, de um executivo que quer falar sobre sua prática, de um autor, de um escritor, enfim. Claro, tem os empregos tradicionais das corporações, no terceiro setor, no primeiro setor, que é o governamental, e no segundo setor, que é a iniciativa privada, mas eu recomendo muito olhar para esse segmento da pessoa física, e isso traz uma essência do RP, que é o profissional liberal. A gente falava disso fora do ar. Sim. Eu acho que é melhor o exercício autônomo, liberal, do que você ser empregado para a atividade RP pura. Olha só. Mas é uma visão, entendeu? Que faz muito sentido no final das contas. Eu acho, porque a profissão nasceu liberal. Ela nasceu como prestadora de serviços, como consultoria. Então, o que acontece? O consultor, ele muitas vezes sugere o que fazer. E o cliente não segue. Nunca aconteceu com ninguém aqui, menino. Olha só. Aí acontece a crise. Exatamente. Acontece a caca. Exatamente. Aí
é complicadíssimo. Sim. Veja que tem a responsabilidade técnica. Exato. Então, nessa hora, o cara tem que pedir o boné e dizer, olha, um abraço. Você me paga para te dar conselho. E você não segue. Não executa nada. Então, quando você é empregado, é mais difícil você ter essa independência. Até para criticar o seu cliente, se você errou. Sim. Então, eu acho que a melhor posição para o RP é a posição de consultor. Sim, e eu acho que todo profissional que vê de fora, ele tem um outro olhar. Né? O McLuhan, né, atribui essa frase ao Marshall McLuhan, né, um dos nossos papas, né? Alguém descobriu a água e não foi o peixe. Então, quando você está mergulhado na questão, é mais difícil, né? Sim. De ver os problemas. Sim. E aí, já falando agora das skills do RP, existem umas skills para essas 3 áreas, claro, mas o RP acho que tem que ter algumas em específico. Qual que você acha? Assim, o RP ele precisa de... Olha, difícil, porque são muitas coisas. Essa pergunta é difícil porque, desde sempre, as disciplinas foram as mesmas. Você olhar para as grades de comunicação social, você vai ver as disciplinas muito parecidas, muito próximas. Então, eu diria que a curiosidade que a gente espera do jornalista, o RP tem que ter. Ele não pode ter preguiça de ler. Ele precisa conhecer muito o assunto do seu cliente. Ele não pode conhecer só o cliente, ele tem que saber dos concorrentes. Sim. Né? Um pouquinho de legislação. Ele tem que ter noção de legislação por causa da opinião pública. Sim. Dessas responsabilidades que uma organização tem ao dizer algo ao público. Que é diferente de um comercial. O comercial que o publicitário faz é um produto que está à venda. Então, vai ter gente que vai gostar do produto, não vai, entendeu? Não vai comprar, entendeu? O jornalista tem que reportar os fatos, como os vê. O RP, ele tá no meio do caminho. Ele tem que falar a verdade. Isso é muito importante, né? Sobretudo em questões de crise. Você tem que dizer, não, aconteceu a crise, teve um acidente. Você não pode querer esconder. Sim. Houve um tempo que inclusive isso existiu, que os tais assessores de imprensa, eles ficavam na porta da crise para não deixar entrar. Então tá aqui a foto do acidente, aqui aconteceu a foto, tá aqui o release, mas a imprensa quer entrar. Exato. A imprensa está a serviço do público, o RP está a serviço da empresa, mas se ele ficar ocultando, ele aí não está exercendo bem sua responsabilidade pública. Então, eu diria que a pessoa tem que ter um gosto por direito, por exemplo. Sim. Tem que ter gosto por essas questões. A nossa única profissão regulamentada, a gente acaba tendo esse viés de tanto legalista. Enfim, eu acho que isso é positivo. E entra na curiosidade, né? O profissional de RP, assim como os outros, claro, tem que ter uma curiosidade nata de todos aqueles caminhos que a empresa está percorrendo ali, o assunto, o que está na mídia, o que aconteceu, o que impacta diretamente a empresa. Isso são características comuns, né, de todo aquele que escolhe comunicação. E agora, o RP ele vai representar alguém, isso é importante. Vamos pegar o R e o P e pensar em representar. Você está representando alguém. Então você fala em nome de alguém. Sim. Então você tem que sumir. Por isso que se fala muito que a RP trabalha no bastidor. Quer dizer, quem tem que aparecer é o cliente, não é ele. Então, excelente. Agora, quando ele eventualmente aparece, ele está representando alguém. Então ele tem que cuidar muito bem disso. Né? Um porta-voz, alguém que fala para uma empresa, tem que estar muito bem treinado. Imagem, né? Exato. Porque ele está ali representando uma marca, às vezes uma marca centenária. Você imagina falar em nome da Petrobras? Sim. Não é fácil. Agora, a imprensa hoje em dia não quer mais muito porta-voz, ela quer falar com o CEO, quer falar com o presidente, entendeu? Por isso que tem muito media training. O treinamento do executivo. Eu faço isso, inclusive, coisas que os jornalistas fazem, que os publicitários podem fazer e que os RP também podem fazer. Então, essas pequenas nuances aí que eu chamei a atenção, que eu acho que são importantes, que caracterizam, né? mas cada um sabe
Eu me descobri em RP. Quando eu entrei para a faculdade, eu queria fazer propaganda. Mas eu me encontrei em RP. Eu tive alunos na UERJ, que eu orientei monografia, né? Jornalistas, que disseram, eu fiz jornalismo, mas eu quero trabalhar com comunicação empresarial. Olha então, a pessoa, depois ela se descobre. Sim. Descobre seu dom natural. E tem que ser um dom natural. Essa área tem que ser por amor, né? Talento, essas palavras um pouco difíceis, mas é contam. Isso, né? E aí a gente tem na internet hoje uma fonte maravilhosa, não só para RPs, que chama Observatório da Comunicação Institucional. Eu trouxe o cartãozinho, mas ficou na minha mala. E o observatório, gente, essa marquinha aqui, essa marquinha aqui, ó. Pequenininha. Coloca aqui o Insta pra gente na tela do observatório. E eu tenho a honra de ser uma das articulistas ali. Um belo dia estava eu lá na produtora, recebi a ligação desse amigo maravilhoso, aceitei e tô lá já tem um tempinho. Mas o observatório existe com um propósito, né? Conta pra gente. Nós passamos, eu e alguns colegas que passamos pelo Conselho Regional de RP. Quando terminou o nosso mandato, a gente estava com vontade de quero mais, estava com gosto de quero mais na boca, mas não para ter um outro mandato. A gente montou uma chapa que continuou o nosso trabalho e a gente então resolveu empreender algo novo. E criamos o Observatório da Comunicação Institucional. Nós podíamos ter criado o Observatório de Relações Públicas. Sim. Mas nós fomos justamente no foco que está na lei, que nos diferencia, que é a tal da comunicação institucional. E é provocativo, porque muita gente tem dificuldade de compreender essa diferença. Alguns cursos hoje de RP não tem essa disciplina. Sim, exatamente. E não existe mais em curso de jornalismo e curso de propaganda essa disciplina. É uma coisa muito específica. E a gente fez exatamente com esse intuito. E aí nós criamos, para nós defendermos, duas causas: a transparência ativa e a comunicação pública, porque a gente acha que essas duas características se confundem com a ideia de comunicação institucional, né? Que é um prefeito falando, é um secretário de saúde falando, entendeu? Verdade. Então ele tem ali uma responsabilidade de uma comunicação pública. E ele tem uma responsabilidade de ser transparente, que é outro sentido do termo publicidade, que é o sentido legal, né? Dar publicidade. Eu sempre uso a palavra propaganda, eu prefiro, para falar da formação universitária. Sim. Né? Porque publicidade é outra coisa, diferente de propaganda. Por isso que o curso chama Publicidade e Propaganda. Mas como no Brasil se usa isso como sinônimo, às vezes os garotos não entendem por que o curso chama Publicidade e Propaganda. São a mesma coisa. Na verdade, é diferente. É uma das características da área pública. É a exigência da publicidade. Os atos públicos têm que ser publicizados. Sim. Você vai casar no civil, você tem que fazer uma comunicação pública. Você vai defender uma tese, tem que ser pública a defesa. Então, é a exigência que se faz de publicidade dos atos. Então, a gente achou que essas duas causas caracterizavam bem a nossa intenção e a nossa missão. Isso foi lá em 2013. Nós já estamos aí. Olha aí. Entrando para o nosso 12º Vencendo, ano. né? Sim, os convites como os que eu fiz a você são feitos via LinkedIn. A gente encontra as pessoas pelas suas competências e pelas suas experiências. Faz o convite e nós temos hoje beirando 400 colaboradores. Isso é muito uma legal. Maravilha. Eu tenho o privilégio de conhecer todos, porque eu sou o publisher do portal. É uma maravilha. Eu convido as pessoas a conhecerem o portal, né? www.observatoriodacomunicacal.org.br, e estamos abertos a parcerias com faculdades, com
com escolas. Sim, eu queria trazer esse ponto da faculdade, porque o OCI virou uma ferramenta para o mercado, mas as matérias, as pautas são discutidas na academia também. Né? Tem muito professor trazendo para dentro esse conteúdo, essas matérias, isso é muito legal, né? A gente, de propósito, a gente sempre quis ter um pé na academia e outro no mercado. Isso era uma querência, né? Mas se tornou uma realidade. Felizmente, Sim. Nós temos hoje uma quantidade equânime de conteúdos especulativos, de estudiosos, e conteúdos que narram experiências práticas. E importante, não tem nenhum custo, o observatório é totalmente gratuito, o acesso e a publicação, quer dizer, é absolutamente aberto para todos. Colaborativo e entrega muito conteúdo de valor, né? E temos tido muita resposta positiva do que fazemos. Muito bom. Ai, que delícia. Mas temos outro assunto no próximo bloco dessa conversa aqui, que nós vamos trocar de roupa agora para fingir que é um programa novo, mas teremos outra etapa dessa conversa que a gente vai aprofundar mais em outras áreas que o professor Manuel domina aqui. Mas, Manuel, todo deliberado eu deixo uma frase final e geralmente eu trago um versículo. E o que meu time separou pra gente aqui foi: quem anda com integridade anda com segurança, que tá lá em Provérbios. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa pauta aqui, quando a gente fala das nossas áreas, dessa atitude de compromisso, de transparência, de responsabilização. Então, quando a gente é íntegro nas nossas profissões, a gente possivelmente vai ter sucesso nelas, né? Essa palavra, ela está bastante utilizada hoje no meio gerencial, com o advento do compliance, das técnicas de levantamento de conformidade. Você tem uma norma. Sim. E aí vai se verificar se a norma é cumprida. Está no conforme da lei. E quando ela é conforme, diz-se da integridade dos procedimentos. Quer dizer, você prescreve um procedimento e você realiza na prática. Então isso seria uma atitude de integridade. Íntegra. Isso é fantástico, gostei do versículo. Gostou? E demorou para vir para as empresas, né? Essa questão do compliance, das normativas e tudo, mas vamos falar disso no nosso próximo programa? Vamos. Fechado. Vou agradecer aqui as minhas queridas parceiras, que eu acho que hoje são todas mulheres. A Lu, que fez essa make aqui no Rio. Temos Yáscara, que é a nossa figurinista lá de Belo Horizonte, que trouxe esse look lindo aqui da loja Tune. Quem mais, gente? Me ajuda. Deixa eu lembrar. Lupe Vídeo, nossa produtora, que está aqui mais uma vez gravando o nosso programa, só que dessa vez aqui no Rio. 80 Café, nossa patrocinadora. Não estamos tomando café hoje, mas eu prometo que em Belo Horizonte você é o nosso convidado para isso, Manuel. E é isso, pessoal. Sigam as nossas redes sociais. A rede do Deliberado no Instagram é deliberado.podcast, correto? Comente, curta, compartilhe esse conteúdo. Faça perguntas para o Manuel. Quem sabe quando ele estiver em BH a gente grava mais uma pauta aí com as perguntas de vocês. E eu agradeço vocês por ficarem até aqui. Mas vai para o segundo vídeo porque a gente vai ter polêmicas agora. Beijo, obrigada!